se o prestador ele for do Simples Nacional, a retenção ela permanece devida? Vejam, a gente já viu que o fato de ele ser optante pelo Simples Nacional não impede a retenção, e estamos diante daquilo que chamamos de retenção obrigatória. Mas aqui, Alexandre, entra aquele ponto que eu falei, alguns municípios, ao reproduzir aquilo que na Lei Complementar 116 é de retenção obrigatória, faz um pequeno acréscimo, e dizem que a retenção, nessas hipóteses, ela só é devida se o prestador ele for de outro município. Ou seja, o município, em outras palavras, ele atribui uma dispensa de retenção para essas hipóteses listadas no artigo 6º, parágrafo 2º, inciso 2º da Lei Complementar 116, quando tomador e prestador estão localizados no mesmo município. E talvez isso aconteça porque, já que tomador e prestador são do mesmo município, o município ele consegue fiscalizar de uma forma muito mais fácil, e por isso ele consegue fiscalizar o prestador e não precisa exigir que o tomador faça a retenção na fonte. Mas isso é uma possibilidade. O que a gente precisa entender é que se o município tiver essa ressalva, em tese, o prestador ele precisa fazer o recolhimento e o tomador ele fica dispensado da retenção na fonte naquela hipótese. Qual é a ressalva? Se o tomador ele já tiver sido nomeado como responsável pela retenção, ainda que o prestador seja do mesmo município, por algum outro inciso daquela legislação municipal. O que é que a gente precisa dizer? Que a regra mais específica prevalece quanto à regra mais genérica. E eu lembro do caso, Alexandre, lá de Vitória do Espírito Santo, porque os órgãos públicos em Vitória são nomeados como responsáveis pela retenção em toda e qualquer contratação cujo imposto seja devido para a Vitória. E esse inciso que fala dos órgãos públicos não faz distinção entre o prestador ele ser de Vitória ou não. E em Vitória também tem uma previsão muito parecida com a de Recife, dizendo que para as retenções obrigatórias há uma dispensa de retenção se o prestador ele for do mesmo município. Mas aí eu posso dizer que um TRE, por exemplo, um Tribunal Regional Eleitoral de Vitória, diante de uma situação dessa, deveria proceder à retenção, não é isso mesmo? É isso mesmo, Gustavo, porque o TRE, por exemplo, ele lá em Vitória estaria dispensado da retenção se o prestador é do mesmo município de Vitória, baseado nessa ideia que você falou. Teoricamente, Vitória tem facilidade de cobrar o imposto diretamente do prestador, então a retenção na fonte acaba tendo seu sentido, pelo menos, um pouco esvaziado. Mas se o município escolheu nomear os órgãos públicos como substitutos tributários do ISS em relação a todos os serviços tributados ali, não tem por que a gente considerar a hipótese de dispensa que eu comentei agora nessa situação anterior. O que a gente também pode refletir aqui, Gustavo, é uma polêmica que já surgiu nos nossos treinamentos, é se o município ele pode fazer isso, porque a Lei Complementar 116 determina que o tomador de um serviço como esse, do 7.05, é responsável pela retenção do ISS. Pode, então, a lei complementar, a lei do município, mitigar, restringir a aplicação da lei complementar? Pode o município acrescentar mais uma condição e dizer, olha, nestes casos eu só quero que o tomador retenha, exceto naquelas hipóteses em que ele é substituto tributário em relação a tudo, eu só quero que ele retenha quando o prestador for de outro município. A gente, analisando essa questão, entende que o município, em primeiro lugar, ele não está renunciando a nenhuma receita tributária. Ele está renunciando ao direito de exigir o tributo na fonte do responsável, de acordo com a Lei Complementar 116. Mas não significa que ele está isentando o prestador de efetuar o recolhimento. E a outra consideração que a gente faz é que, ainda que surja algum questionamento jurídico dizendo, não, o município não pode mitigar, restringir, reduzir o alcance do que está na Lei Complementar 116,
tem que reproduzir todas aquelas hipóteses de retenção obrigatória literalmente, quem é que vai ter interesse jurídico de questionar isso na medida em que isso não traz nenhum prejuízo para qualquer contribuinte ou qualquer tomador de serviço? Ao contrário, isso alivia o trabalho de muitos tomadores de serviços e também não faz diferença, não impacta ali na realidade do prestador, que acaba tendo que recolher o ISS diretamente. Por isso, a gente acha que essa discussão é uma discussão que não produz nenhum resultado útil e, por isso, ela deve ser deixada de lado.